Trabalhar fora ou home office? Empreendedora ou CLT? Casada ou solteira, convicta? Morar junto sem casar, pode? Cabelo branco ou pintado? Comprido ou curto? Magrinha ou gordinha? Cuidar dos filhos e da casa ou cuidar dos filhos e trabalhar? Não ter filhos pode? Ter um é pouco? Ter dois é que é bonitinho? 3 é muito? 4, ixi, já exagerou, nem vou comentar. Mãe de pet pode? Sem maquiagem pode? Com salto ou sem salto? Botox, harmonização e lipo? Academia ou caminhar no parque? Saber cozinhar ou iFood? Lavar, passar e arrumar ou deixar para lá? Ganhar mais do que o parceiro pode? Sustentá-lo, ser sustentada por ele ou dividir tudo? Família e carreira ou carreira e família? Só carreira sem família ou só família sem carreira? Se você sofre com a pressão social e quer parar de ceder a essa pressão, então esse vídeo vai te ajudar. Porque hoje compartilharei com você o perigo que há por trás dessa pressão social, o porquê que a sociedade pressiona e o mais importante, o que você pode fazer para se libertar dessas algemas da sociedade. Por que você quer agradar a sociedade? Você acha que é possível isso? Se agradar uma pessoa já é uma tarefa muito difícil, agradar um número gigantesco de pessoas é simplesmente e literalmente impossível. É como diz a máxima, se nem Jesus agradou a todos, o perigo de ceder à pressão social. O maior perigo em se preocupar a atender a expectativa das outras pessoas e a ceder à pressão imposta pela sociedade é que no processo, inevitavelmente você irá se anular, perderá sua identidade. Ceder à pressão é deixar de lado o que realmente importa para você. É abrir mão do que você realmente quer e como quer. É terceirizar seus pensamentos, suas opiniões e o pior de tudo, é delegar aos outros o poder de definir como você deve viver a sua vida. É dar aos outros o poder de definir como você deve se vestir, como deve se comportar, como deve ser a sua aparência física, em que deve trabalhar, do que deve gostar, quais devem ser os seus sonhos. Ou seja, é dar à sociedade o poder de escrever a sua história. Falando em história, tem uma aqui da minha região que ilustra bem essa questão de ceder à opinião dos outros. É uma história bem curtinha que conta o seguinte. Tinha um fazendeiro da região que era muito rico e resolveu construir uma casa na cidade. Assim que ele começou a construir, sempre que chegava um para ver o andamento da construção, dava um palpite. E todo palpite que ele recebia em como deveria ser a casa, ele colocava em prática. Ele fazia. Depois que essa casa ficou pronta, ele iniciou uma segunda construção. E nessa segunda obra, assim que as pessoas chegavam dando palpites, ele dizia com a maior calma: a casa do palpite é aquela de lá e já está pronta. Essa aqui, vou fazer do meu jeito. Ou seja, se não damos limite às pessoas, elas sempre acharão que podem dar palpites em nossa vida. Porque a sociedade pressiona as pessoas que pensam, escolhem ou agem diferente dos falsos padrões impostos por ela. Essas pessoas que criticam e pressionam quem escolhe agir diferente do coletivo, na verdade, se incomodam com a coragem de quem faz isso. Porque essa coragem de quem não cede à pressão social se torna um holofote na covardia desses que criticam e pressionam. Por essas pessoas não terem a mesma coragem que você em agir diferente, em pensar diferente, em escolher diferente, elas pressionam para fazer você desistir. E assim não precisará continuar encarando o medo que tem de sair de suas zonas de conforto. Para elas, seguir a multidão, pensar como todo mundo pensa, acompanhar o coletivo é muito confortável. Quem age assim está livre das críticas, dos olhares atravessados, das línguas afiadas. Assim como está livre também de viver a própria vida, a sua escolha, de assumir a própria identidade. Está livre de fazer escolhas e de criar oportunidades maravilhosas. Está livre de aproveitar a vida a seu melhor modo. A questão é essa liberdade
que você quer para você? Você acha mesmo que ser marionete na mão da sociedade é confortável? O que fazer de fato para não ceder a essa pressão da sociedade? A primeira coisa que você deve fazer é se perguntar: essa minha escolha prejudica alguém? Se eu fizer isso que quero, estarei invadindo o espaço de alguém? Se eu for por esse caminho, estarei desrespeitando alguém? Se a resposta for não para essas 3 primeiras perguntas, então você passa para o próximo passo, que é ligar o dane-se e seguir a sua vida do seu jeito e ser feliz. E para conseguir fazer isso, você precisa parar de preocupar com a opinião dos outros. O que eles pensam de você, o que eles falam de você, não deve ter peso nenhum em sua vida. Porque se essas pessoas que te criticam te quisessem bem, não estariam fazendo críticas desnecessárias a seu respeito. E sinceramente, você não deve desperdiçar sua energia com quem não te respeita, com quem não quer te ver bem e feliz. Não adianta querer agradar todo mundo, pode ter certeza absoluta que quem consegue isso, consegue à custa de muito sacrifício pessoal. E eu falo isso com propriedade, porque eu já fui essa pessoa. Só que, quando eu acordei para a vida, percebi que não conseguia agradar todo mundo o tempo todo e só me prejudiquei no processo. Quando estamos totalmente voltadas em agradar os outros, nos afastamos do nosso caminho. E se ao perceber isso, você não mudar as coisas, é sinal de que não queria de verdade seguir esse caminho. Porque se é algo que você quer muito, esse afastamento dos seus objetivos vai te incomodar. E você vai mexer, vai agir para mudar isso. E a primeira ação aqui é parar de se preocupar com a opinião de terceiros. Fazer as suas escolhas para você. Essa é outra atitude que precisa tomar para viver a sua vida do seu jeito. Em primeiro lugar, viver para você e em segundo, para as pessoas que amam. Porque elas te aceitam como é. Porque quem realmente te ama e te quer bem, te apoia indiferente das escolhas que faz. E além de tudo isso, você só estará bem feliz e pronta para apoiar as pessoas e ajudar as pessoas que ama se tiver o controle da própria vida e das próprias escolhas. Não ter medo de ser rejeitada, mas preocupar sempre em não ser anulada por você mesma. Mesmo porque você só será rejeitada se der permissão aos outros para que façam isso. Sem a sua permissão, eles podem até tentar, só que irão falhar miseravelmente. Compreender que você não está errada por escolher diferente do convencional. Afinal, quem disse que o convencional é o certo? Certo para quem? Certo desde quando? E além de fazer tudo isso, quando uma crítica chegar até você, pergunte-se: confio nessa pessoa? A opinião dela tem peso para mim? Ela me conhece ao ponto de fazer essa crítica com a melhor das intenções? E atenção nesse detalhe, ter um grau de parentesco próximo ou ser uma amiga mais próxima não quer dizer necessariamente que essa pessoa te conheça bem. E só você vai saber responder se essa pessoa te conhece verdadeiramente ou não. Tem fundamento isso que essa pessoa falou? Eu penso ao menos parecido com essa pessoa? Porque devo levar em consideração o que foi dito. E a pergunta mais importante de todas: o que a pessoa criticou em mim me incomoda? Ou eu gosto dessa minha característica? Eu me sinto bem sendo assim, pensando assim, agindo assim? Se eu abrir mão disso que quero fazer, como vou me sentir? Faz sentido para mim ceder a essa crítica? Eu continuarei sendo eu mesma se eu ceder? Enfim, bombardeie a crítica com perguntas e observe bem as respostas que você dará a si mesma. Só assim saberá se a crítica recebida faz sentido ou não e, principalmente, se deve pegar essa crítica para você. Mas atenção, não é para questionar a pessoa que te criticou. Apenas escute e depois se questione em relação à crítica recebida. Agora, se a pessoa que fez a crítica não merece nem mesmo esse trabalho,
Apenas escute com respeito ou sutilmente saia pela tangente e descarte tudo o que foi dito. Como dizemos aqui em Minas, deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro e não absorva nadinha de nada. Para não se importar com o que os outros pensam, não se incomodar com a pressão da sociedade, foque essa energia em se importar com o que você pensa a seu respeito. E para isso ter poder, elogie-se diariamente e, de preferência, se olhando no espelho. As palavras mais importantes que você ouvirá são as que diz a si mesma. A opinião mais importante que impacta diretamente em sua vida é a sua opinião a seu respeito. E lembre-se sempre, não dê a menor importância para o que os outros acham de você. Ninguém melhor que você mesma para saber as suas próprias qualidades e limitações. Se você se deixar envenenar pela opinião alheia, estará perdida. Reflita sobre isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E para você que chegou até aqui, acredito que vai gostar desse vídeo aqui também. Te encontro nesse próximo vídeo. Bye, bye!